AM. Entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte. As informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h02. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando em Ribeirão Preto, AM 1270, ou então nos aplicativos Band Rádios, no YouTube, no Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante, meu bugre, com fibra e Destemol. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo certo e por aí? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue aí se preparando para 2022, com prioridade da renovação do contrato do técnico Daniel Paulista. Sobre reforços, Diego Torres, como a Bandeirantes antecipou, está na pauta. E a diretoria deve renovar o contrato, inclusive do Meia Regis, para a disputa da temporada 2022. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta tem o interesse na permanência do zagueiro Fábio Sanches. O contrato do jogador com a Macaca terminou no último dia 30, mas a nova diretoria quer prolongar um vínculo do atleta até o final da Série B do ano que vem. Em relação a Rayan, o empresário do atleta até confirmou algumas tratativas, mas o zagueiro não vai continuar no Moisés Lucarelli o ano que vem. Aqui é Brasil, aqui não tem piti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Brasil vence Chile e conquista o torneio internacional de futebol feminino. Com uma campanha invicta, a seleção brasileira feminina conquistou seu 8º título do torneio na Arena da Amazônia. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Hoje tem duelo dos tricolores, o São Paulo com Paulo do Vale. Hoje tem São Paulo em campo, enfrentando o Grêmio desesperado lá na Arena do Tricolor Gaúcho, enquanto o Tricolor Paulista precisa de mais um ponto para atingir aquele índice de que nenhuma equipe foi rebaixada, com 46 pontos até hoje dentro deste formato do Campeonato Brasileiro. E Rogério Ceni ainda não poderá contar com o Luan, que já vem recuperando a forma física, mas será preservado para essa partida. Já o jovem Caio foi relacionado pela primeira vez e viajou com o time. Apenas 17 anos, destaque no Sub-20 do Tricolor, inclusive marcando golaço contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí para ser observado mais de perto por Ceni, ainda mais visando o ano de 2022. Ceni que pode repetir o mesmo time do jogo contra o Sport. Ele que vem revezando no meio-campo entre Vitor Bueno e também Marquinhos, com Benítez correndo por fora.
Atlético Mineiro pode confirmar o título brasileiro nessa quinta-feira. O Galo tem que vencer o Bahia daqui a pouco às 18 horas na Arena Fonte Nova. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. E o Palmeiras, Vinícius Bueno? Os jogadores do Palmeiras descansaram ontem e vão folgar nesta quinta-feira também, depois da vitória de terça-feira à noite contra o Cuiabá fora de casa. A reapresentação do elenco alviverde já sem a presença dos principais atletas titulares que estão de folga, também do técnico Abel Ferreira, que já está com a família, e dos outros 2 personagens que estiveram no jogo contra o Cuiabá e que foram expulsos, o auxiliar do Abel, João Martins, e o atacante Gabriel Veron. Essa reapresentação vai marcar o primeiro dos 3 dias de treino da equipe alviverde antes da próxima partida, na segunda-feira à noite, contra o Atlético Paranaense, também fora do Allianz Parque. A expectativa é de que o Verdão entre em campo com ainda mais atletas da base. E a principal dúvida, claro, antes da volta das férias, no dia 5 de janeiro, é justamente a questão de Abel Ferreira. O técnico português não vai decidir o seu futuro nas próximas horas. Ele pretende descansar e conversar com calma com os familiares antes de definir se volta ou não para comandar o Palmeiras na temporada 2022. Vaguinho Dias renova contrato com o Brusque para o Campeonato Catarinense a temporada 2022. Corinthians. Salve o Corinthians. Informações do Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, expectativa que o quarteto mágico do Corinthians volte a atuar junto depois de muito tempo. A última vez que Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes jogaram juntos foi no dia 13 de outubro contra a equipe do Fluminense. A expectativa é alta para que esse quarteto possa voltar a jogar já neste fim de semana, diante do Grêmio, com expectativas de mais de 40 mil torcedores lotando a Neoquímica Arena. Juliano treinou ontem uma parte da atividade, está se recuperando muito bem de dores na coxa, então a expectativa é que pelo menos volte a ser relacionado. A gente conseguiu apurar a informação que dificilmente ele inicia a partida entre os titulares, até por uma questão de precaução. Mas como se trata do último jogo do Corinthians na temporada, isso claro, se o Timão conquistar os 3 pontos diante do Grêmio, os jogadores já sabem o que vão fazer a partir da semana que vem. Estarão em férias, até porque o Corinthians matematicamente vai ter garantido uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América de forma direta, completando o objetivo. Até por isso, o Alexandre Pretzel trouxe a informação ontem que Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube, garante: Silvinho fica para 2022. Sem Fagner e sem Gabriel, a tendência é que Xavier e João Pedro sejam titulares este fim de semana diante do Imortal. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Depois de 173 dias da parada cardíaca sofrida na derrota para a Finlândia na estreia da Euro 2020, Christian Eriksen volta aos treinos com bola na Dinamarca. O meia está com o aparelho implantado no coração, mas segue com o futuro no futebol incerto. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Informações do Santos com você, Isabelle Moraes. Boa tarde. Boa tarde para você, para quem está sintonizado aqui com a gente. O Santos segue a preparação para enfrentar o Flamengo fora de casa na segunda-feira. Reta final de campeonato para o Peixe, que já fez 36 jogos e ainda vai enfrentar Flamengo e Cuiabá. E fica a expectativa se Carille permanece ou não e também a expectativa dos reforços. O Santos é muito cauteloso, especialmente com questões financeiras, mas a gente já sabe que no mercado tem o zagueiro Eduardo Bauerman e o atacante William, que são muito bem vistos pela diretoria e pelo próprio técnico Fábio Carille. Agora é aguardar e tem Peixe na segunda-feira contra o Rubro Negro. Bandeirantes Esportiva. Valdemir Gomes. O da Palavra Fácil, abraço para você, Tigrão. Seja muito bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Um abraço para você, meu caro Júlio Nascimento. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Que jogo sensacional, imperdível. Esse é 18 horas, né? Nós vamos estar rolando o programa aqui falando a respeito do jogo que deve definir o campeão brasileiro da temporada. Praticamente uma homologação, porque para mim o Atlético Mineiro já é campeão há muito tempo. Ocorre que ele joga uma partida contra uma equipe muito ameaçada pelo rebaixamento e muito forte, muito intensa quando joga dentro dos seus domínios. Haja vista aquilo que fez contra o Grêmio na sua última partida, jogando na Fonte Nova. É o Bahia. Ele vai com tudo para cima contra o Atlético. O jogo é 18 horas e poderemos ter aí, por volta de 19h50, 19h55,
declarado, homologado oficialmente o campeão brasileiro de 2021, que deve ser o Atlético, deve ser hoje, e um feito que será muito comemorado em Belo Horizonte, como de resto em todo o Brasil, porque o Atlético ganhou a última exatamente há 50 anos atrás. É um jogaço, mas fique aqui na Bandeirantes que a gente vai contando em pitadas tudo o que estará acontecendo na Fonte Nova para vocês. Júlio. Carlos Batista. Tudo bem, CB? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Muito obrigado, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Regis e Bruno Sávio fizeram a dupla especialmente de goleadores na Série B em 2021 com a camisa do Guarani. A dupla foi responsável por 35 gols dos 52 que o Bugre marcou, 67%. Em 1994, o próprio Guarani emplacou uma dupla de atacantes, especialmente de goleadores também, Amoroso e Luizão. No Brasileirão da Série A, juntos, Amoroso e Luizão marcaram 33 gols. Amoroso foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, empatando com o Túlio Maravilha, 19 gols cada. E Luizão, naquele campeonato, marcou 14. O futebol mundial teve grandes duplas de atacantes. Cristiano Ronaldo e Benzema no Real Madrid. O português e o francês juntos conquistaram 4 títulos da Champions League em 5 temporadas. Maradona e Careca no Napoli da Itália. O melhor ataque de todos os tempos do Napoli e uma das maiores duplas de ataque do futebol mundial. Messi e Suárez no Barcelona. Começaram a jogar juntos em 2014 e em pouco tempo fizeram uma história grandiosa com a camisa do Barça. Mais lá atrás, a história conta dessa dupla de jogadores fantásticos, Di Stéfano e Puskás no Real Madrid. Ambos encabeçam vários rankings com os melhores jogadores de todos os tempos. Juntos, Di Stéfano e Puskás ganharam diversos títulos com a camisa do Real Madrid. 2 Copas dos Campeões da Europa, 4 títulos do Campeonato Espanhol. Apesar de serem da década de 50, os dois atacantes nunca, mas nunca, serão esquecidos pelos amantes do futebol. Entre os brasileiros, Romário e Bebeto, seleção brasileira. Romário, faro de artilheiro, poucos possuíram ou possuem ou possuirão em todo o planeta o faro para gols do Romário. E Bebeto, grande articulador de jogadas e também um goleador. Juntos, os dois conquistaram a Copa América 1989. O baixinho marcou, inclusive, o gol do título contra o Uruguai. E eles venceram o título mais importante das suas carreiras, Tetracampeonato Mundial 1994, com a seleção brasileira do técnico Parreira. Ronaldo e Rivaldo formaram uma das maiores duplas de ataque de todos os tempos. Copa do Mundo 2002 ficou marcada na história pelos dois jogadores brasileiros. Juntos eles fizeram 13 dos 18 gols da seleção do técnico Luiz Felipe Scolari. E como não falar, né, a maior de todas, a maior dupla de todos os tempos do futebol do mundo, Pelé e Coutinho. Santos, seleção brasileira, Pelé e Coutinho criaram algo nunca antes visto na história do futebol do mundo. A paixão dos torcedores por uma dupla de jogadores. Normalmente a paixão era por um jogador, por um ídolo. E a paixão do torcedor passou a ser para aquela dupla. Os dois marcaram história com tabelas espetaculares. Muitos gols, diversos títulos pelo Santos. Muitos diziam que
o Pelé, quando começava a fazer a tabela com o Coutinho, ele começava a gritar: é gol, é gol, é gol. Ou seja, quando iniciava a tabela, ele tinha certeza que ia sair gol. Então é a maior dupla de atacantes de todos os tempos do futebol mundial, Pelé e Coutinho. Claro que eu poderia ficar aqui muito tempo citando outras tantas duplas espetaculares e fantásticas. Mas, de uma maneira geral, peguei essas aqui que representam duplas do futebol do mundo e também do futebol brasileiro. Duplas de atacantes que marcaram época na história do futebol. Bandeirantes Esportiva no ar nesta quinta-feira com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Gil Klember. Produção comigo, Júlio Nascimento, as reportagens de Antônio Lupe Marcos Luiz, comentários com Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome.
Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo, pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Tomara que você possa se apaixonar no ano novo. Estando apaixonado, verá o mundo com olhos de amor. Não perca as oportunidades que vão aparecer em 2022. Quando você deixa a oportunidade passar, outro vai agarrá-la. Não se importe com rancores e amarguras. A felicidade está em outra direção. Melhor seguir o caminho da alegria e dos sorrisos. Use palavras boas no dia a dia. Palavras positivas são a semente que vão dar bons frutos. Todos querem chegar ao topo da montanha, achando que a felicidade mora lá, mas não é verdade. É só você perceber que a felicidade está durante a subida. Feliz 2022, com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as Óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. São 17 horas e 25 minutos em Campinas. Muito obrigado pela sua audiência, você que está sintonizado no AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais, também no YouTube. E você que está no aplicativo, se ainda não tem, baixe o aplicativo Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sistemas Android e iOS. E eu quero falar com você que é pintor. Corbella Tintas é a parceira do pintor, onde você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. É isso mesmo, proteção sol e chuva impermeabilizante, com alta tecnologia e inovação.
Atua como um escudo protetor e traz em sua fórmula o polímero flexível da Coral, que estica e volta, protegendo as casas contra fissuras, mofos e algas. É a melhor solução para proteger contra as mudanças climáticas e efeitos do sol e da chuva nas paredes externas da sua casa. É por isso que eu não canso de repetir. Use a Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante e tenha uma das casas mais protegidas do mundo. Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante que você encontra na Corbela. Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2L. Júlio Nascimento. Estou esperando a sua participação pelo nosso WhatsApp. Pode mandar a sua mensagem em 971021493. 971021493. Esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Pode enviar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio. Fique à vontade para interagir e fazer o Bandeirantes Esportiva com toda a nossa equipe. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo. Vamos lá, informações do Guarani chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Ô, Júlio, novamente um abraço para você, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani segue aí na sua luta, Júlio, trabalhando, pensando na próxima temporada e como prioridades as renovações de jogadores que foram importantes. A gente já falou, inclusive, que o Bruno Sávio se despediu, que outros atletas já deixaram a equipe do Guarani, Luiz Gustavo, Carlão, Júnior Todinho, mas o Guarani tem uma meta em relação ao elenco, Júlio, a renovação do contrato do Regis. É difícil? É, mas a diretoria está empenhada nesse sentido por entender que, independente da pedida salarial, seria um jogador que poderia dar frutos para o Guarani, como já deu no Campeonato Brasileiro, e apostando que o Paulistão seria uma grande vitrine para o Regis voltar para o mercado. Então são esses trunfos que a diretoria tem e a informação que a gente obteve é que o jogador pode aceitar a proposta, não talvez naquele reajuste que ele tenha pedido, mas um reajuste dentro da filosofia financeira do Guarani, e aí o Regis deve ficar para a disputa do Campeonato Paulista. Quero comentar sobre esse assunto do Regis, para a gente entrar na questão que envolve também a renovação do técnico Daniel Paulista, Júlio. Vamos lá, falando sobre Regis, né? O Guarani teve dois protagonistas em 2021, né, Tigrão? Um protagonista era o Bruno Sávio, que se despediu ontem nas redes sociais, agradeceu aí, confirmou que não fica em 2022. E o outro protagonista é o Regis. Claro que o ideal seria os dois permanecendo para 2022. Mas sem o Bruno Sávio e sem o Regis, a situação ficaria mais difícil. Você acha que vale um esforço maior para assegurar a permanência do camisa 78 em 2022, Tigrão? Principalmente depois da confirmação da saída do Sávio, né? Principalmente. Tô de regata aqui hoje, não estranha não, que tá quente pra caramba aqui no meu... Que beleza, hein, Tigrão? No meu home studio, viu, Júlio? Isso aqui é uma regatinha aqui de usar só dentro de casa, mas tá apropriada para essa época. Mamãe, né? Sabe como é que é, O que o Antônio Lupe tá dando risada agora, cara, não tá escrito. Pode parar com isso daí. Você quer que troque, Júlio? Tá muito escandaloso ou não? Seguimos assim, João Posso Kleber? seguir. Tudo certo aí? Se você quiser, eu coloco uma coisa mais formal. O que você acha, Júlio? Não, vai. Vamos em frente. Dezembro é isso aí, né, Tigrão? É um clima de férias. Não estamos de férias, mas o clima de dezembro é um clima de férias. É, mas eu passei muito calor hoje durante o dia todo aí, trabalhando externamente e tal, e agora é hora de dar uma relaxadinha, mas sem perder a seriedade. Então vamos lá. Se podemos seguir com essa indumentária, então vamos lá. Marquinhos só dá risada. Coisa linda, tá com a conta bufando. A conta do Marquinhos tá parecendo o VU da mesa assim, ó, Tigrão. Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Tá melhor do que muita gente que só fica no vermelho.
Se cai no azul de vez em quando, você é um privilegiado na atual realidade, no atual momento do nosso país e do mundo, né? Não só do nosso país. Tirei um pouquinho o meu teto aqui. E aí é o seguinte, Júlio, mais ainda pela saída já oficializada do Sávio, é que eu acho que a diretoria tem que empreender um esforço diferenciado. Disse o presidente que não vai entrar em leilão, que não vai fazer loucura, que não quer responder por crime de responsabilidade fiscal. Está tudo isso rigorosamente correto. Eu acho que o Guarani está muito bem administrado e fazendo as coisas direito. Mas no mundo do futebol, às vezes é necessário se abrir exceções. E às vezes é necessário se sair um pouquinho do protocolo com responsabilidade. E se tem um cara que o Guarani provavelmente vai ter imensa dificuldade para repor a altura, se ele for embora, esse cara é o Regis, né? Ah, mas o Sávio já foi, o Batista falou aí do Pelé e Coutinho, do Careca e Maradona, entre tantos outros. Mas é diferente, né? O intelectual da dupla era o Regis. Então é muito mais difícil reconstituir a dupla com a saída do Regis do que com a saída do Bruno Sávio, com todo respeito ao bom futebol do Sávio. Explico melhor. Perder o Regis é muito mais complicado do que perder o Sávio. Repor o companheiro protagonista ou o coadjuvante, protagonista é o Regis. Repor o coadjuvante Bruno Sávio é muito mais fácil do que repor o protagonista Regis. E com a saída do Sávio e a possível manutenção do Regis, fica mais fácil manter o padrão de qualidade. Por isso que eu acho que, especificamente no caso do Regis, e de mais nenhum outro, que o Guarani deveria tratar um pouquinho fora, se necessário, claro, da programação financeira. Não sei se fui claro, Júlio. E você, Batistão, a permanência do Regis é pauta neste momento do Guarani depois de perder alguns jogadores importantes, como o caso do Bruno Sávio. Olha, difícil arrumar um goleador, né? Você vê que vários times tentam e não conseguem. Inclusive, goleadores antigos continuam fazendo sucesso, porque essa é uma arte onde não brota a todo instante nos quintais dos times de futebol. Então, por isso que o Fred faz sucesso ainda, mesmo já estando com uma quilometragem altíssima. É por isso que o Hulk, que voltou aqui para o Brasil jogando pelo Atlético Mineiro, tem tanto valor a ponto de ocupar quase 25% da folha de pagamento do Atlético Mineiro. Então é difícil arrumar o cara que tem esse faro. Eu falei aqui de duplas fantásticas. E aí você tem uma dupla e não consegue renovar o contrato porque não vai possibilitar furar o teto de gastos. Eu estou com o Tigrão nessa. Então existem maneiras e formas de enxergar a coisa. Ninguém aqui está pregando uma filosofia sem ter o conhecimento dos números, porque cada um sabe aonde aperta o calo. Estava aí o Marquinhos falando azul, vermelho, quer dizer, cada um no seu quadrado, cada um sabe qual é a sua receita e cada um sabe qual é a sua despesa. O Guarani tem sido muito bem administrado nesse particular e conseguiu pagar todos os salários durante o ano inteiro, não teve nenhum problema com relação a isso, não teve greve de jogadores, não teve greve de fala, não teve nenhum problema verificado por esta razão, ou seja, atraso de salário, durante toda a temporada 2021, mesmo com uma pandemia assolando as finanças dos clubes de futebol. Mas é preciso olhar para essa questão. O Bruno Sávio quer um aumento, claro que ele quer um aumento, todos querem um aumento. Mas o Bruno Sávio, que antes do Guarani vinha em baixa, e o Guarani foi uma grande vitrine para ele,
ele termina a temporada em alta, valorizado. Tem, inclusive, mercado na Série A. Muito provavelmente vai para um time da Série A. Então, um esforço por parte do Guarani em tentar esticar a corda um pouco mais, a corda das finanças, para tentar recompor essa dupla para 2022, seria válido. E todos vão entender, todos que eu estou dizendo, são os membros do CA, o Guarani administrado pelo Conselho de Administração. Então a maneira de convencê-los é, o seguinte, vai ser difícil arrumar uma outra dupla igual a essa aqui, ó. Vai conseguir? Pode ser até que consiga, mas é um grande sinal de interrogação. Então se você já tem a dupla de atacantes, notadamente goleadores, então faça um pouco mais de esforço, renove com a dupla para a temporada de 2022. Vai furar o teto de gastos? Vai, claro que vai, ué. Mas aí manda a criatividade, busca alternativas. Você, Júlio, falava hoje na tela da Band, o presidente Ricardo Moisés deu uma entrevista dizendo que o Guarani vai receber em 2022 o mesmo que recebeu em 2021, porque o grosso da receita vem das cotas de televisão. Mas se esqueceu de falar que o Guarani vai disputar a Copa do Brasil. Então, no mínimo, terá mais R$560 mil e ainda podendo ter muito mais. A cada fase que passa, ganha por mando de jogo, vai acrescentando esse valor, é um campeonato milionário. Então tem possibilidade sim de gastar um pouco mais. Agora, o Guarani vai gastar quanto para renovar com o Daniel Paulista? Claro que não temos os números, né, Marquinhos? Mas o que eu quero dizer é o quão encaminhado está a permanência do técnico do Guarani para o ano que vem. Ô, Júlio, se eu tivesse que dar uma nota aí numa escala de 0 a 10, 8 para a renovação do Daniel Paulista. Claro que a gente corre o risco, né, em afirmar que a negociação está confirmada, porque não tem ali a assinatura do contrato ou do novo contrato ainda. Mas a informação que eu tinha na hora do almoço, ela continua valendo. Restam poucos detalhes para o Daniel ser anunciado oficialmente como treinador do Guarani para a disputa do Paulistão, Júlio. Teve até um ouvinte que disse, né? O Daniel tá viajando tranquilamente lá em Orlando, tá visitando os parques, tá com a cabeça tranquila porque ele sabe que voltará ao Brasil empregado e já com um projeto que ele tem domínio, que é o Guarani, que foi, né, Tigrão? Um time que ele administrou na Série B deste ano, né, de 2021, e certamente vai para o Campeonato Paulista de 2022 como técnico do Guarani. Essa manutenção do comando de uma temporada para outra depois de um certo tempo, né? O Guarani vinha trocando aí de técnicos de uma temporada para outra, agora vai conseguir fazer essa transição com o mesmo treinador, ô Tigrão. Isso é muito positivo e é um fato que diferencia a temporada 2022, desde que confirmada a presença do Daniel Paulista no comando técnico do Guarani, das últimas temporadas, né? Basta lembrar esse ano, né, de 21, quando o campeonato estava aí às portas de ser iniciado e o Guarani não tinha comissão técnica ainda. Agora, manter um treinador que trabalhou a temporada inteira, pelo menos em termos do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, eu estou dizendo. Estava para iniciar e estava atrás de treinador. E esse cara que já conhece a cultura do clube, que fez um belo trabalho, que obteve resultados, você conseguir manter parte do elenco e manter a comissão técnica para reiniciar o trabalho e não para reconstruir o trabalho, é muito positivo e, claro, que mostra claramente que, com relação às últimas temporadas, o Guarani sai na frente, teoricamente. Pode até estar com tudo organizado, manter a comissão, começa a temporada e não vai bem. Mas, em tese, é o caminho certo para alcançar grandes resultados. Só fazendo aqui um parênteses, tá passando, viu, Marquinhos, o jogo do Manchester United contra o Arsenal. O Arsenal fez 1-0. Tem uma situação que o Gleger reclama muito do goleiro do Guarani, Rafael Martins. Você sabe qual é, né? O Gleger, sim, todo jogo reclama. Isso. E aí, eu estava aqui olhando
pro jogo. Você tava dando uma passada de olhos. Pois é, porque o Manchester United é meu time do coração, então assim, eu tô trabalhando, mas tô torcendo aqui também um pouquinho pro Manchester. E o gol que o time tomou foi da seguinte forma: o De Gea, que é o goleiro do United, se atirou no chão como se ele tivesse participado de um lance ali de choque com outro jogador, e ele ficou no chão. E o juiz ignorou ele, porque ele tava fazendo cera, tava querendo enganar a arbitragem. O jogo tá rolando, o jogador do Arsenal percebe que ele tá no chão, ele chuta, a bola vai pro gol e é gol. E o gol é validado. E aí eu fiquei naquela, poxa, cara, que sacanagem da arbitragem. Mas é o seguinte, bem feito pro De Gea que quis fazer cera. Tá na hora de mudar isso. E eu lembrei, falei, cara, já pensou acontece um negócio desse com o Rafael Martins? O quanto que a torcida do Guarani ia ficar pistola com ele? Já é um goleiro assim que não é unanimidade no Guarani. Se acontece um negócio desse aqui em Campinas, com o goleiro do Guarani, rapaz, já pensou, Marquinhos, a confusão que ia dar? Vou falar um negócio pra você, teria que mudar de Campinas. Caramba, cara, é impressionante. Olha, Júlio, teria que mudar de Campinas. Mas é um negócio muito chato, essa cera do goleiro, todo jogo, toda hora. O Rafael Martins, não só o Rafael Martins, né, mas é que ele faz com mais frequência. É impressionante como isso tem acontecido com mais frequência e tá na hora de mudar, né, essa cultura. Bom, vamos lá. Batistão falando também sobre Daniel Paulista, muito perto da renovação com o Guarani para 2022, CB. Eu acho que já está renovado, né? Claro que o Guarani não anunciou ainda e acho que não vai anunciar por esses dias. E explico por quê. O Guarani precisa renovar com mais alguns jogadores e montar um pacote, né? O Guarani não tem esse hábito de ficar anunciando jogador a jogador. Normalmente, os repórteres descobrem, anunciam as contratações, o tempo passa, depois, quando já a notícia envelheceu, aí vem o Guarani e anuncia a contratação de forma oficial. É um procedimento. O Guarani escolheu esse caminho. Então eu tenho impressão, né? Acredito que o Guarani vai montar um pacote, renovou aí com 3, 4 jogadores, contratou mais uns 3, 4, e aí mais o treinador. Aí vem de forma oficial e já anuncia tudo num pacote só. Com isso acaba tendo um resultado de propagação de notícia muito mais forte do que anunciar 1 a 1, né? Até porque o treinador não está no Brasil, está passando férias. E no caso de uma renovação de contrato, ele nem estaria aqui para dar uma entrevista coletiva. Não sei se é esse o motivo, mas fazendo uma leitura do modelo de operação que o time do Guarani fez ao longo desses tempos, né, os últimos tempos, eu tenho a impressão de que vai fazer isso. Anuncia o treinador e já anuncia aí uns 3 ou 4 jogadores. Deixa eu ler aqui algumas mensagens dos ouvintes. Júlio, o Guarani tem que começar com um bom goleiro. Uma dica para o Guarani é o Luiz Daniel do Sampaio Correia. Abraços a Dilson Souza. Aviso o Batista que o Bruno Sávio não é o Messi, é apenas um jogador ok. Estava esquecido no mercado, fez uns gols e agora que está na fase boa vai embora. E para a Série A, para ser titular, é uma outra coisa. Batista, qual o jogador que saiu e se destacou num outro time? O William. HSG, bandeira verde e branca e uma flecha. Manda aqui a mensagem, William. Eu não entendi, Júlio. Qual o jogador que saiu do Guarani que se destacou em outro time? Num outro time? Eu acho que a mensagem é essa. Pensando. Jogador que se saiu do Guarani e se destacou em outro time. Quer dizer, eu não sei se ele está falando de atacante, zagueiro. Vários jogadores saíram do Guarani e se destacaram em vários outros clubes, né? Eu não tenho aqui uma relação, mas posso fazer um levantamento e fornecer a relação. Não sei se é isso que ele está querendo. O Guarani teve aí no ano passado, né? Alguns jogadores que acabaram valorizados, né? Mas não conseguiram repetir o mesmo futebol do Guarani em outros times. O Valber, por exemplo, foi um zagueiro que esteve em alta na reta final da Série B do ano passado, né? Chegou a jogar no Vasco, foi para o Atlético Paranaense, acabou se valorizando. Inclusive, muitos torcedores
pedem, né, a volta do Valber para a equipe. Eu acho que o grande nome é o Crispim. Quem tem acompanhado aí o Fortaleza e está vendo o Crispim jogar, o Crispim tem feito uma excelente temporada, inclusive ele reveza lá na titularidade. O Fortaleza tem um esquema de rodízio muito legal, mas o Crispim tá jogando, pelo menos para mim, né? Dos jogadores que estiveram no Guarani recentemente, o Crispim no Fortaleza é um bom exemplo de produtividade. O Vagninho também tá no Coritiba, subiu com o Coxa agora, também tem ido bem. O Alemão, não, tô brincando, Alemão não. Mas Eu acho que, assim, a pergunta talvez, né, esteja direcionada para a situação do Todinho. O Todinho se sentiu valorizado, ou o empresário dele achou que ele tinha um valor mais alto do que ele realmente tinha, rejeitou a proposta do Guarani e não recebeu nenhuma outra proposta vantajosa ou qualquer outra proposta para pagar o que ele estava querendo pagar. Voltou atrás e acabou retornando ao Guarani. Então talvez o ouvinte esteja querendo dizer, né, a respeito do Bruno Sávio, exatamente isso. Ou seja, no Guarani o jogador atuou, fez gol e etc. Mas vinha em baixa antes, foi projetado pelo Guarani, entrou na vitrine, se valorizou, não aceita o contrato dentro do teto que o clube pode pagar, sai do Guarani e não consegue se destacar em outro clube. Acho que é isso que ele está querendo dizer. O Jair Serza, lá em Jales. Boa tarde, amigos. Júlio, como agora o Guarani está bem... Jales é quente, hein? Como é que é, Marquinhos? Jales é quente, muito quente. É isso aí, o Júlio, como o Guarani agora está bem administrado e organizado, não seria hora de sair atrás de um patrocínio maior para formar um time que chegue forte ano que vem? O que acham? Admiro o seu trabalho, você vai longe. Muito obrigado, Jair, obrigado pela mensagem. O Guarani definiu aí um novo parceiro, né, Júlio? É PixBet, né? Que é uma casa de apostas. O Guarani não revelou os valores, mas esse novo parceiro, inclusive, vai estampar na frente da camisa do Guarani, tanto no Paulista como no Brasileiro também. É o mesmo patrocinador Master, não sei se é Master do Guarani, né? Mas da Ponte do Guarani não é Master, o Guarani na frente da camisa. Da Ponte é o Master, do América, do Goiás, é uma empresa que tem investido forte em alguns times do futebol brasileiro. O Alan Candiani, boa tarde, Júlio, gostaria... Opa, isso aqui é da Ponte, daqui a pouco eu leio, perdão. Estão especulando o Diego Torres no Bugre, escreve aqui o Márcio. A gente falou isso na hora do almoço já, né, Júlio? Olha, eu tenho muitas dúvidas que o Diego Torres vem para o Guarani, porque as informações, inclusive, dessa semana, uma entrevista do Niquinho Martins, grande Niquinho Martins, é daqui da região, né? O Niquinho, empresário do Diego Torres, tá muito perto de renovar com o CRB. Inclusive, a esposa gostaria de continuar morando... A informação é que o contrato terminou, mas não houve acerto lá, Júlio. Não, então, hoje. Terminou ontem o contrato. Isso. Mas não encerraram eles começaram agora o processo de negociar a renovação contratual. E que a esposa queria seguir. Tá no Globo Esporte, no Globo Esporte Alagoas. A entrevista com o Niquinho Martins, vale a pena dar uma olhada. Ele está dizendo que tá bem encaminhado lá a sequência do Diego Torres. Por isso que eu acho que é uma negociação difícil para o Guarani. O nosso Eduardo aqui manda o seguinte: a que pé está a renovação do Regis? Marquinhos falou disso agora, viu, Eduardo? O Guarani tem interesse no Regis e, segundo o Marquinhos, né, não é fácil, né, Marquinhos? Não é fácil. Não é fácil, mas o Guarani tem depositado aí tudo, né, na conversa do próprio Michel, que é experiente, com o Ricardo, para que pelo menos dos jogadores que foram importantes, o Guarani tenha o Regis, porque o Bruno Sávio foi embora, Rodrigo Andrade não deve ficar, Bruno Silva sim, mas o Regis é prioridade, Júlio. Por que o Guarani não vai atrás do Edu do Brusque? Grande abraço a todos. Gustavo. Questão financeira. O Edu, a mesma história do Sávio, né? Se o Edu não... O Edu deve estar o triplo do preço dele agora, que ele foi um dos artilheiros... Nem sei se ele foi artilheiro da Série B, mas ele terminou a temporada com 17 gols, acho que foi, hein? Vou até olhar aqui a artilharia da Série B. O Edu valorizou absurdo, né? Vai pedir muito de salário, ó. E terminou como artilheiro, terminou na frente do Léo Gamalho. Edu terminou com 17, Léo Gamalho 16 e o Rafael Navarro, bom de bola, do Botafogo, 15 gols.
Então, provavelmente, esse lado financeiro aí, como o Marquinhos citou, vai pegar nessa questão. O nosso ouvinte aqui, ó, tá mandando um print da postagem do Regis no Instagram. Eu falo, cara, em dezembro a gente tem que acompanhar tudo em rede social. As dicas estão nas redes. O Regis mandou o seguinte aqui, Marquinhos, ó. Manda aí. Temporada 2021 finalizada, só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele proporcionou. Amém, tem que ser grato mesmo. Aí aqui, @Guarani, bandeira verde e branca. Vamos pra mais em 2022. Então, o caminho da reportagem da Bandeirantes está certo, né, Júlio? Por exemplo, o Sávio postou diferente, sabe? Agradeço a torcida do Guarani, foi um período muito legal, até a próxima, portas abertas, obrigado, valeu, foi muito bom, tchau. O Regis não, Regis, ó, vamos pra mais, 2022 o bicho pega, tamo junto, muita fé em 2022. Então é o caminho aqui que, de repente, pode ajudar o Guarani na permanência do Regis. O nosso ouvinte Fábio tá dizendo aqui que o contrato aí com a casa de apostas é de R$900 mil e não é master, mas não temos essa informação, gostaríamos de ter. O Bruno Sávio foi importante sim, porém não é tudo isso, o Regis é muito importante. E qual que é a situação do Andrigo e do Lucão? Tá perguntando aqui o Vanderlei. Andrigo, né? O Guarani tem o interesse e acho que é mais fácil do que o próprio Regis, e ele também quer ficar. Agora o Lucão tem a questão financeira. Não acredito na permanência do Lucão não, Júlio. Boa tarde a todos. Júlio, toda equipe merece um aumento de 80%. Fala pro Batista nesse aumento pra vocês. Mesma coisa do Guarani. Abraços, Luiz. Opa, sim, esse eu aceito. Boa. Mas aqui, graças a Deus, a gente é sempre muito valorizado, graças a Deus. O Batista cuida muito bem de toda a equipe. Bruno Sávio não fará falta, pois o Guarani não encontra dificuldades em contratar alguém ou igual ou melhor do que ele no mercado. Escreve aqui o Alexandre. Valeu, Alexandre, pela mensagem. O Júlio, os valores são esses. O Ortiz falou ontem. Gilberto, manda mensagem aí pro Ortiz, Marquinhos, que ele responde rapidinho. Júlio, pergunte pro Tigrão se ele contrataria um novo goleiro para 2022 ou seguiria apostando no Rafael Martins ou então no Gabriel Mesquita. E aí, Tigrão, a pergunta aqui é do Luiz. Contrataria o novo goleiro ou seguiria com os dois atuais? Não, contrataria. A gente contestou muito aqui a qualidade, a performance. A gente relatou muitas falhas de ambos. O Guarani passou a temporada inteira sem ter confiança no seu arqueiro. Acho que um jogador que poderia ter resolvido o problema aí não jogou nenhuma partida quando veio lá do Oeste, o Matheus Cavicchioli. Foi embora, está fazendo uma grande campanha lá no América Mineiro e depois disso o Guarani sofreu. O Guarani, vou dizer para você um negócio que viveu um verdadeiro calvário aí com goleiros. Então, não atendem às necessidades do clube e os números do campeonato mostram isso, da última Série B. Me atrevo a dizer que com pelo menos um goleiro, não precisava dois não, um goleiro de uma qualidade acima daqueles que o Guarani teve em 2021, teria sido suficiente para que o clube, até com alguma folga, conquistasse o acesso e brigasse por título. Júlio. Oi. Ortiz já respondeu aqui, Ortiz, você é fera mesmo. 900 quilos de alcatra até o final do ano. Júlio, boatos da volta de Davó, sabe algo a respeito? Não sei, Maurão. Mauro do Planalto, pergunte ao Cobrão. Eu não sei, você sabe algo de Davó, Marquinhos? Não. Essa informação eu vou ficar devendo, mas prometo apurar, Júlio. Falei agora por telefone com o Niquinho. Opa! Empresário do Diego Torres, e ele disse que ninguém do Guarani entrou em contato com ele. Confirmou, né, aquela história que o Marcos Luiz falou do Diego Torres lá atrás, quando terminou a Série B 2020, que terminou agora em 2021. E naquela época realmente existia o interesse. O Guarani tinha o interesse de contratá-lo. E o atleta só não veio porque a esposa estava com muito medo, né? Pandemia, Covid, aquele negócio todo, e ela não queria sair de Maceió e realmente não saiu. Então, ninguém do Guarani procurou
E ele falou, olha, até esse momento, 3 minutos atrás, falei com ele falou, até esse momento ninguém do Guarani fez o contato. Ele falou, você sabe que todas as vezes que você me ligou, eu sou absolutamente verdadeiro, e é verdade, todas as vezes que eu liguei pro Niquinho, ele, quando não pode falar, ele já fala, olha, é o seguinte, sobre esse atleta eu não posso falar, a gente respeita. Mas ele foi categórico, dizendo que não tem nada com o Diego Torres. Muitos nomes às vezes vão surgindo mais por um desejo, né? De alguns torcedores, de algumas peças do que informação mesmo. O Diego Torres é o famoso rei do CRB hoje, né? Mesmo ainda não tendo contrato renovado, é um jogador de muita moral. É o ídolo da torcida do CRB atual, então é claro que é um jogador que vai ter muita disputa. Seria um baita reforço para o Guarani, sem dúvida nenhuma. Mas precisa ver aí se o Guarani vai ter condição, já que o Ricardo Moisés disse que não vai fazer nenhuma loucura financeira. Mas ele falou, né, o Niquinho falou que lá atrás, quando houve o interesse e quando ele passou a proposta para o Diego Torres, uma coisa que fez os olhos do Diego Torres brilhar foi disputar o Campeonato Paulista. Ele tem um desejo pessoal de disputar o Campeonato Paulista. Ele nunca fez isso na carreira, né? O argentino disputou lá o Alagoano, que, com todo respeito, um campeonato que não tem a projeção, não passa nem perto da projeção do Campeonato Paulista. Só não veio por causa desse detalhe familiar aí, né? Ele respeitou o desejo da esposa e declinou da proposta feita pelo Guarani. Agora, a situação já está muito mais calma. Não é que acabou a pandemia, não acabou. Mas na comparação com o início do ano, a situação já está bem mais calma, está mais tranquila. Pode ser que neste momento a esposa esteja com outro tipo de pensamento, né? Ela está passando férias na Argentina e o Campeonato Paulista vai começar dia 26 de janeiro. Se ele tem um desejo de atuar pelo Campeonato Paulista, pode fazer um contrato mais longo e jogar o Paulista, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Se ele faz um bom Campeonato Paulista, o Diego Torres, se ele fizer um bom Campeonato Paulista, numa situação hipotética, principalmente jogando bem contra os chamados grandes, ele praticamente crava uma vaga em um time da Série A, né? O Campeonato Paulista ele dá essa possibilidade, né? Valoriza muito a situação dos times. Então, seria muito legal, claro, ter o Diego Torres no futebol paulista. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais o Bugre. É só chamar, Júlio. E é o Bruxito, Bruno Fernandes empata para o Manchester United, 1-1, campeonato inglês, e o jogo do título do Galo tá rolando e já tá agitado, hein? Já tá agitado, já bola rolando, aliás, muita movimentação nas arquibancadas e muitos problemas dos atleticanos. Os atleticanos estão infiltrados na Arena Fonte Nova, porque o jogo é na casa do Bahia, e por ser o jogo do título, muitos torcedores atleticanos estão na torcida do Bahia, e isso está gerando uma confusão danada. A torcida do Bahia não está gostando da presença dos atleticanos, então muita gente sendo retirada, o bicho tá pegando já na arquibancada, e estaremos de olho também no primeiro tempo dessa partida. Se o Galo vencer, campeão oficialmente, porque virtualmente é o campeão brasileiro e vai confirmar o seu segundo título na história, o Galo Mineiro, na temporada de 2021. Agora são 18 horas em Campinas. Edu Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos. Para Taquaral Mais, sorvete Nestlé, 12 de dezembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Não desperdice o seu tempo com detalhes sem importância no ano que está chegando. Quanto mais aproveitar os momentos com o que realmente importa, mais felicidade terá. Que no ano novo possamos ter mais coisas boas para comemorar, mais amores e amizades para conquistar e muitos motivos para sorrir. Que você tenha a mais densa identificação com ações realizadoras. Não desista jamais dos seus sonhos, mesmo que o mundo te diga não. Vá em frente, sempre em frente. Feliz 2022, com saúde e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Sempre os melhores preços. Azeite Terrano Extra Virgem 500 ml, R$19,69. Molho de tomate Fugini 300 gramas, 98 centavos. Margarina Doriana 500 gramas, R$4,89. Água sanitária IP 2 litros, R$4,39. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. São 18 horas e 7 minutos em Campinas. Vou dar uma dica aí para você que quer fazer um churrasco show de bola. Ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros e aves e também pescados. Na Mites Bife, você encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, hambúrguer bovino tradicional ou costela Black Angus,
34,90 o quilo. Colchão mole Black Angus, 49,90 o quilo. Tem também quibe recheado com mussarela ou massa de quibe, 44,90 o quilo. A Mites Beef aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard, Sodexo. Anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, bem na divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson. Denilson é um profissional com larga experiência, muito tempo trabalhando em casa de carnes em Campinas. Ele é o proprietário da Mites Beef. E caso você queira, vai fazer o churrasco aí para você. Leva os ingredientes, leva as bebidas, leva o churrasqueiro e você não terá nenhum trabalho, só satisfação. Ligue 3294-7003. 3294-7003. Mites Beef, tudo no capricho. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Da Ponte Preta com Antônio Lupe. E olha só, né? Estava falando sobre negócio de jogador que passou pelo time, passou por Campinas, depois foi dar certo em outros lugares. O Atlético Mineiro, depois de quantos anos? 50? O Atlético vai ganhar o título brasileiro. E em campo neste momento, nação Ponte Pretana, Natan, titularíssimo da campanha do Galo, Keno, titularíssimo na campanha do Galo, Tietê, titularíssimo na campanha do Galo. 3 jogadores passaram pela Ponte, hein? Que coisa, cara, que coisa. E não foram tão bem assim, né? O Keno até teve bons momentos, mas o Natan, muito criticado. O Tietê, que na época era Danilo Neves, muito criticado. E hoje estão fazendo história no Clube Atlético Mineiro e vão confirmar o título aí depois de décadas e décadas. Que maluquice é o futebol, hein, Antônio Lupe? Uma maluquice total, né, Júlio Nascimento? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Você pode me confirmar se o Natan joga com o nome escrito Natan ou Siebert na camisa? Então, o Siebert fica embaixo do Silva, entendeu? Bem, em letras garrafais. Numa fonte 3 para poucas pessoas perceberem, mas tem ali Siebert embaixo do Silva como uma homenagem ao maior entusiasta dele quando ele passou pelo futebol de Campinas. É verdade, hoje ele não tá aqui para se defender, ele vai ficar furioso. Nossa, ele vai ficar feliz da vida quando ele ouvir isso. Daqui a pouco ele começa a me ligar. O que vocês falaram de mim no programa? Daqui a pouco começa o CH Talk Show. Bom, Júlio, falando da Ponte Preta, só para esclarecer uma situação. Ontem, no Boletim da Ponte, quando eu trouxe todas essas informações de contratações que a Ponte fez, os números das últimas 4 temporadas, eu até destaquei que hoje, quinta-feira, nós teríamos uma entrevista com o novo presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin. Só que o Eberlin teve compromissos. Ele está muito compromissado nos últimos dias, até porque ele está precisando já deixar a casa em ordem para a temporada do ano que vem. Então, a entrevista que seria hoje, ela passou para amanhã. Então, sexta-feira, dia 3 de dezembro, por volta de 5h10 da tarde, nós vamos conversar ao vivo com o presidente Marco Antônio Eberlin, o novo presidente da Ponte Preta. E aí, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o pessoal aí do estúdio, o pessoal está perguntando, mas qual será o compromisso que o Eberlin teve hoje que ele não pôde atender a reportagem da Rádio Bandeirantes? O Eberlin foi na Federação Paulista de Futebol, junto com Sebastião Arcanjo e também com seu diretor financeiro, com o Gustavo Valho. Eu não acompanhei o encontro, mas se ele levou o diretor financeiro, consequentemente, um dos assuntos com o Reinaldo Carneiro Bastos deve ter sido aí financeiro, até porque a situação da Ponte não é fácil. Os funcionários ainda não receberam, existe toda essa preocupação para acertar aí
tudo com funcionários e também com os jogadores que, mesmo que deixaram o clube, ainda precisam receber algumas coisinhas para que não tenha no futuro problemas judiciais como a Ponte tem enfrentado nos últimos anos. Então o Eberlin hoje esteve na Federação Paulista de Futebol, conversou com o Reinaldo Carneiro Bastos, estava junto com ele o presidente da Ponte, o atual, o Tiãozinho, Sebastião Arcanjo, e também o Gustavo Valho, que é o diretor financeiro da gestão do Marco Antônio Eberlin. Em relação a novidades dentro das 4 linhas, a mais importante hoje, na verdade, são 2. A primeira, a possibilidade de renovação com o zagueiro Fábio Sanches. O Fábio Sanches, ele tinha contrato com a Ponte Preta até o dia 30, só que o contrato terminou. Quando o Fábio Sanches ele foi embora, eu vi o Fábio Sanches se despedindo dos funcionários que ficam ali no portão principal do Moisés Lucarelli, e foi uma despedida que eu senti que foi uma despedida definitiva, mas existe essa possibilidade da renovação do Fábio Sanches. Fábio Sanches, que foi muito elogiado pela torcida da Ponte Preta, fez poucos jogos, né? Porque chegou com a Série B em andamento. Foi uma das últimas contratações da Ponte Preta para a disputa da Bezona. Então existe sim as tratativas e pode ser que logre êxito. Pode ser que o Fábio Sanches permaneça na Ponte Preta na temporada 2022 para disputar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem não fica é Rayan. O zagueiro que há 1 ano e meio estava atuando na Ponte Preta teve muitos problemas com lesões. O Rayan nunca teve uma sequência no time da Ponte Preta com mais de 10, 15 jogos como titular da Macaca por conta dos problemas físicos. E hoje eu conversei com o Alexandre Gomes, que é o empresário do Rayan. Foi ele quem renovou o contrato do Rayan na última temporada. E hoje o Alexandre Gomes, ele me confirmou que o Rayan não permanece na Ponte Preta. Até afirmou que teve algumas tratativas, algumas negociações, só que não deram certo. Por isso, o Rayan se despede da Ponte Preta com 25 jogos em 1 ano e meio de clube e nenhum gol marcado. Era um atleta que tinha sim a expectativa de ficar, até porque houve uma negociação, só que no final essa negociação acabou não dando certo. Por isso o Rayan vai disputar o Campeonato Paulista, não vestindo a camisa da Ponte Preta. Acredito que ele vai voltar para a Morada do Sol para disputar o Paulistão pela Ferroviária, Júlio. Eu sempre me lembro que o Rayan deu uma entrevista coletiva dizendo que eu não tenho histórico de lesão. Ele discordou quando foi questionado aí desse histórico. Quantos jogos você disse, Lupe? 25? Em 18 25 meses? 25 em 1 ano e meio de clube. Chegou no meio do ano passado. O Rayan jogou praticamente um turno em 1 ano e meio. Um turno de Campeonato Brasileiro. Mas ele disse que não tem histórico de lesão. Perdeu muitos jogos por esses problemas físicos. Mas é um jogador que nós sempre elogiamos, né, Tigrão? Tecnicamente falando, o Rayan sempre foi elogiado. Nós queríamos ver mais desse jogador tendo um ritmo, uma sequência. Mas as lesões atrapalharam isso. E agora ele se despede do Moisés Lucarelli. Não fosse as lesões, teria sido titular absoluto. É um zagueiro canhoto de muita qualidade, que tem excelente colocação em campo, que conhece os atalhos, que já tem experiência. Mas, infelizmente, para um jogador de futebol normal, né, e isso é um problema do Rayan, que ele teria que tentar resolver, mas para um atleta na média, né, uma unha encravada o tira de um treinamento. Para o Rayan, uma unha encravada acompanhada de uma crise de caspa o tira por 45 dias. Então ele jogou muito pouco, o custo-benefício foi muito baixo, apesar da sua qualidade técnica, a questão física e atlética o colocaram aí na berlinda, né? E aí o clube também tem que analisar este lado, esse histórico de contusões, esse histórico de imensa demora para recuperação. Tem que ser levado em conta isso, porque não adianta você ter um atleta da qualidade técnica do Rayan e não poder utilizá-lo em função dos problemas aqui descritos. Então é uma pena. Eu acho que o Rayan, pela bola que joga, deveria procurar
especialistas de altíssimo nível, não que a Ponte não os tenha, que a Ferroviária ou outros clubes por onde ele passou, mas especialistas em lesões e especialistas que pudessem diagnosticar a origem de tanta lesão. A origem! O que é que acontece com o Ryan, que ele se machuca mais do que a média de um atleta de alto rendimento e que tem imensa dificuldade para readquirir a sua condição de jogo e para clinicamente se recuperar. Eu lamento profundamente isso. É um zagueiro para jogar em time grande da Europa, mas ele precisaria ser tecnicamente o zagueiro que é e fisicamente não ser o atleta que é. O Batista, o Ryan tá se despedindo, né, da Ponte. Muitas lesões atrapalharam aí uma sequência do Ryan e existe o interesse na renovação do Fábio Sanches para o sistema defensivo da Macaca. Ele que teve um jogo muito interessante, alguns jogos interessantes, né, com a camisa da Ponte, mas aquela partida contra o Botafogo, depois daquele jogo, todo torcedor da Ponte falava, olha, o Fábio Sanches tem que ficar porque ele tem o perfil ideal, o jogador xerife, o jogador que vai colaborar muito. Então teremos um sistema da Ponte modificado para 2022. Eu gosto muito do Fábio Sanches. Se ele puder ficar, né, se a Ponte tiver condições de renovar o contrato dele, já começa a montar o time, a montar o elenco para a disputa da temporada do ano que vem. E ele é um ótimo zagueiro, uma dupla formada aí pelo Thiago Lopes, que é da Ponte, portanto vai permanecer. E o Fábio Sanches já tem o goleiro, né, que é o Ivan Quaresma. Então veja, a Ponte já começa aí pelo sistema defensivo a montagem, muito bem a montagem do time para a temporada do ano que vem. Talvez o Fábio Sanches tenha sido a melhor contratação da Ponte para a temporada 2021. Ele tem muita qualidade técnica, realmente ele tem esse perfil, ele é um xerifão, ele tem autoridade, ele tem moral junto ao elenco e ele vai ser, sem dúvida, uma ótima contratação, né? Com relação ao Marco Eberlin ter ido à federação, veja, houve bastante comentário aí, né, de que a Ponte já tinha antecipado cotas do ano que vem do Campeonato Paulista. Eu tenho a impressão de que não, porque o Campeonato Paulista do ano que vem, a receita que será extraída no Campeonato Paulista do ano que vem, aliás, não é com relação ao Campeonato Paulista, né? Meu raciocínio aqui era com relação ao Campeonato Brasileiro, porque Campeonato Paulista, sim, a Ponte já estava assegurado. O que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, não tinha como antecipar a cota, porque não tinha assegurado a participação na competição. Mas isso é Campeonato Brasileiro. A Ponte assegurou na penúltima rodada sua participação para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Campeonato Paulista teve dificuldade também, mas já tinha, antes do início do Campeonato Brasileiro, claro, quando terminou o Campeonato Estadual, tinha assegurado a participação na Série A1, onde tem a cota para disputa da competição. Então tá certo. Então, nesse caso, sim. A ida do Marco Eberlin à federação provavelmente é para ver, para conversar lá, né? Se antecipou quanto? Quanto é que a Ponte tem de saldo, vamos colocar dessa maneira, para poder pegar esse dinheiro e pagar aí os funcionários, pelo menos pagar uma parte dos atletas, pagar os funcionários da base em Jaguariúna. Vários atletas foram colocados, inclusive, em férias, porque não tinha nem o café da manhã, porque os funcionários estão de greve e não tem nem quem faça o café da manhã para os meninos alojados lá em Jaguariúna. Assim como também não tem as refeições, né? Não tem quem faça. A tia da cozinha também entrou em greve, não tem quem faça lá a comida para os meninos. Uma situação complicadíssima. Então a ida à federação talvez é para ver qual é o saldo, o que tem, o que é possível.
A Federação Paulista de Futebol não antecipa assim, dessa maneira, as cotas não. A federação age como banco, cobra um juro, inclusive, é uma espécie de empréstimo. A federação tem que pagar os clubes. Os clubes querem antecipação da cota. Então é uma espécie de empréstimo consignado, né? Aliás, eu recebo trocentas ligações por dia dessa desgraça, desse telemarketing. Os caras tentando empurrar o empréstimo consignado. Não, eu não quero e tal. Não, mas o juro é mais barato. Não, mas não quero. Porque eu sou aposentado, eu tenho aposentadoria. Então os caras querem meter a mão na minha aposentadoria com o tal do empréstimo consignado. Então a Federação Paulista de Futebol é desse tipo aí, é um tipo de empréstimo consignado, ou seja, faz o empréstimo porque não, e o juro é mais barato, porque não tem chance de tomar calote, porque ela mesma terá que pagar os clubes. Então ela age dessa maneira, fazendo o empréstimo. E olha, Júlio, eu, quando era menino, gostava muito de circo, adorava circo. E até um personagem que eu adorava no circo, tinha vários personagens, né? Os malabaristas, tinha lá a banda que tocava, os cantores, e tinha também o palhaço. Então tinha o palhaço, eu gostava muito de palhaço, viu, Júlio Nascimento? Eu não gosto muito de palhaço, não. Mas hoje tivemos uma... Ô, Batista, você não percebeu? Rapaz, esse vídeo. Você não percebeu ao vivo? Eu não percebi, até o Gleger deu um toque lá, né? Falou, olha lá. Porque assim, pra quem não entendeu... O Gleger fez assim, ó. Pra quem não entendeu, nós estávamos ao vivo hoje na tela da Band+, 12h30, de segunda a sexta, com os donos da bola, e eu fico no estúdio da rádio, né? O Batista, o Gleger, o CH, o Tigrão e os demais ficam no estúdio principal da televisão, e eu fico aqui num link através do estúdio da Rádio Bandeirantes. E eu tenho uma câmera na minha frente, inclusive estou olhando para ela, que eu tenho um visor do lado direito, que é o meu retorno de vídeo. E aí ontem eu vi um filme de palhaço. E de repente eu estava falando do Guarani, aí eu percebi uma movimentação de um suposto palhaço. Falei, vou devolver pro Batista, que eu acho que eu estou ficando louco. Devolvi pro Batista. E aí, cara, eu olhei pro meu visor, tinha um palhaço entrando no estúdio. Só quem disse que eu tinha coragem de olhar pra trás? Eu falei, bom, se for um palhaço de verdade, eu vou assustar ao vivo e vou virar meme. Eu não quero. Então eu fiquei travado, como se estivesse hipnotizado, pra não me deparar ao vivo, cara a cara com um palhaço, e era um palhaço mesmo. Mas ficou muito interessante, rapaz. Eu recebi esse vídeo aqui e falei, puxa, mas é porque eu tô falando com a câmera, eu não fico prestando atenção no monitor, né? E eu tava falando no momento que acionei você, e o vídeo aqui é muito estranho, cara. Parece um negócio do além, entendeu? Você tá falando assim, daqui a pouco entra lá uma cara de um palhaço assim e depois desaparece. E esse palhaço, quem estava na Band hoje... Palhaço Salgado. Não, é o Mussarela. Mussarela? É. Pô, deram informação errada aqui, pô. Então, ele chama Palhaço Mussarela. Ele é o ator Rafael Senna com 2 N's, igual o Ayrton Senna. E ele faz esse personagem aí, o Palhaço Mussarela. Pô, achei que era Salgado, cara. E o espetáculo dele é interessante porque ele é um multiartista, né? Ele é palhaço, mas faz malabares, faz mágica. E ele chama o público para participar do espetáculo dele. Então ele esteve na Band para participar do programa da Débora, Band Mulher, que vem logo depois, né? Tem os Donos da Bola, termina os Donos da Bola, entra o Acontece, que é um programa jornalístico. Terminando o programa jornalístico, a Débora apresenta o Band Mulher. Então ele estava na Band, ele estava conhecendo a Band, para depois se apresentar e participar. Tá passando vídeo aí? Tá passando vídeo aqui pra galera do YouTube, olha lá. Tava falando. Que legal, hein? Eu estava falando, aí o palhaço entrou. Eu olhei no meu visor e falei, cara, tem um palhaço atrás de mim, mas eu acho que é miragem. Não deve ser um palhaço. Estranha?
É estranho, pô, estranho. E, aliás, falando? um abraço pro Sardelli, né? O Sardelli foi o grande traíra da história, que ele sabia que eu tava ao vivo. Falou assim, não, vai lá assustar o Julião. Grande Pedro Sardelli, tem moral demais, né, o presidente. Mas ele não gosta de palhaço. Um abraço aí pra todos os palhaços do Brasil, nada contra. Ó, deixa eu ler aqui algumas participações. Alexandre Almeida já está me chamando para o intervalo. Já vamos para o intervalo, hein? Daqui a pouco tem Fala Galera. Júlio, realmente eu vi esse palhaço, achei estranho ele abrir a porta. O Júlio tava no ar. Abraço, Roberto Japonês. Valeu, Robertão! Já se esgotaram? Calma, não. As notícias não estão esgotadas. Boa tarde a todos. Para os comentaristas da Band, seria uma boa dupla de zaga da Ponte o Fábio Sanches e o zagueiro de 17 anos, não me lembro o nome, Abimael Costa, acho que é o DG. Douglas Mendes. Não. Douglas Mendes. Douglas Mendes? Por que DG então? E não DM? Porque é a abreviação de Douglas. Ah, então tudo bem. Então Douglas Mendes, que vai dar muito certo com a camisa na Ponte, porque é um jogador de muito valor, mas tem que ter paciência, né, Tigrão? Douglas Mendes tem apenas 17 anos, apesar daquele físico de um homem de 25 anos, parece, que ele é muito forte, né? É um jogador muito atlético. Ele tem 17 anos e precisa ser preparado para render esses frutos com a camisa da Ponte. Esse menino, ele já tem muito gavião atrás dele. Aí a Ponte já recebeu consultas. Aí não é para jogar, né, no Flamengo, por exemplo, para disputar a final de Libertadores. É para sub-20, sub-17, sub-18. Mas é um jogador que já chamou a atenção aí de muito clube grande, inclusive do Flamengo. E a Ponte recebeu outras consultas, mas aí os caras querem levar na mão grande, querem deixar aí 1 quilo de tomate e meia dúzia de cebolas e levam o cara embora. Dá para você fazer uma salada aí pro resto da molecada. E não é assim. Mas ele é muito bom jogador, claro que é uma joia a ser lapidada, tem que ter a cabeça no lugar, tem que ser muito bem orientado, mas quem sabe a gente ainda consegue vê-lo, não com o Fábio Sanches. Aliás, Júlio, não falei do Fábio Sanches, tenho elogiado ele aqui ao longo de toda a semana, depois que terminou o campeonato. Eu ficaria aí com 4 ou 5 jogadores do atual elenco que terminou a Série B, né? Ivan e Igor Vinhas, ficaria com os dois. Ficaria com o Fábio Sanches, ficaria com o Moisés, ficaria com o Marco Júnior, ficaria com o Leonaldi e já dou uma paradinha por aí. Agora, não estou falando da molecada da base. Estou falando daqueles que já terminaram como titulares, como é o caso do Leonaldi. Então, o Thiago Lopes, quem sabe a gente ainda consegue ver, porque a diferença de idade é pequena, o Thiago Lopes com esse menino aí. Quem sabe? Aliás, eles jogaram, né, contra o Curitiba uma parte do jogo. Claro que um já está bem mais maduro, já está mais adiantado, é mais velho, é mais experimentado, apesar de muito garoto, mas esse menino tem um porte físico de zagueiro, tem uma colocação, tem uma personalidade. E você viu que ele entrou contra o Curitiba, a primeira que veio, ele já rasgou e falou, aqui não, nego. Como diria Nadir Roberto, falecido. Aqui não, nego. Ora, nego. Homenagem aí ao Nadir, de quem fui muito amigo. Então, já nos deixou, infelizmente, pai do Davi Guilherme, belo narrador, empresário no ramo do futebol. Então, talvez no momento... Eu acho que a dupla, se a Ponte conseguir renovar o vínculo com o Fábio Sanches, essa dupla aí, porque o Fábio Sanches, ele joga dos dois lados, né? O Thiago Lopes prefere o lado direito. Mas o Fábio Sanches brinca nas duas sem problema, apesar de ser destro. Fábio Sanches na esquerda e Thiago Lopes na direita, se a Ponte conseguir manter o Fábio Sanches, eu vou dizer para o seu negócio que vai ser uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Paulista. Agora, o menino que está vindo tem que ir botando no banco, bota para jogar de vez em quando e tem que contratar mais 2 zagueiros. Não tem jeito, né? Porque tem muita gente indo embora e tem jogador que está aí que vai ficar só por causa da contusão, mas leva mais, 4, 5 meses para voltar, né? Então a Ponte precisa, além dos meninos, se conseguir reintegrar o Fábio Sanches, ou renovar,
pelo menos 2 zagueiros de boa qualidade para poder ter opção. Mas, para mim, se a Ponte mete em campo Fábio Sanches e Thiago Lopes, ou pela ordem da escalação, primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, Thiago Lopes e Fábio Sanches, eu vou dizer para você que eu não estou exagerando. Seria uma das melhores duplas de zaga do Paulistão, Série A1, que começa aí para a Ponte no finalzinho de janeiro. Ô, Júlio. Oi. É só um detalhe, o Tigrão pensou aí alguns atletas que, na visão dele, poderiam ficar, sobre o Marco Júnior. Marco Júnior pertence ao São Paulo, só que a Ponte tem sim o interesse na permanência dele. O problema é que tem clubes da Série A que estão de olho no Marco Júnior. Um desses clubes é o Fluminense. Maravilha, aí a concorrência é bem difícil mesmo, né? Ô, Júlio, boa tarde. Queria ver a nova dupla Oscar e Polozzi, é o Thiago Lopes e o Douglas Mendes. Isso é Ponte Preta. O nosso mal são os dirigentes, né? Tá dizendo aqui o Admir, pra Ponte apostar mais na base. Boa tarde, Júlio Nascimento, equipe. Pergunta para o Tigrão se ele está sabendo alguma coisa de Luiz Fabiano como diretor de futebol. Trabalhar na gestão do Marco Antônio Berlim. Alô, Oliveira do Jardim, Uruguai, Campinas. Perguntou para mim? Para você. A busca foi para você. Eu tô aqui com o pé numa canoa e o pé na outra, depois eu te explico o que é. Mas é o seguinte, Júlio, o Luiz Fabiano trabalhou onde como diretor de futebol? Lugar nenhum, acho. Então, mas qual é? Ele foi um grande jogador com a camisa da Ponte, jogou Copa do Mundo, foi um dos maiores atacantes aí modernos aí do futebol mundial. Agora, se ele tivesse com 30 anos e viesse para jogar, eu aplaudiria. Agora, o que o Luiz Fabiano sabe de administração? Se ele souber, me perdoe. Já fez curso de gestão esportiva, mas experiência prática. Visto que o atual presidente Marco Antônio Berlim é um cara da bola, é boleiro, né? Então ele pode pôr o Luiz Fabiano como charme, como marketing, aí eu entendo. Mas quem vai tomar a decisão a respeito do futebol é o Marco Berlim. E aí, vem remunerado o Luiz Fabiano? Ou é diretor estatutário, aí não ganha nada? Não pode ganhar. Se for esse o cargo... ganhar, como era o caso do Ronaldão. Se for esse o cargo, não pode ganhar nada. E aí? Luiz Fabiano está precisando de dinheiro? Não. Ah, mas faria por diletantismo, para estar junto, para começar a aprender. Tudo bem. Se for como marketing, para dar aquela empolgada natural, Luiz Fabiano e tal. Mas não vai resolver no cargo, não, né? Não vai resolver. Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, eu dou minha mão em palmatória. Mas quem vai mandar no futebol e no clube como um todo, até pelo seu estilo... E ele vai reviver como nunca o estilo presidencialista, negócio de administração compartilhada, de conselho de administração. Eu não sei se pode ser, mas se eu bem conheço o estilo do Eberlin, ele vai precisar ter bons auxiliares. Ele vai precisar montar uma equipe que dê algum suporte para ele, que o dê sustentação administrativa, financeira, burocrática, marcar concentração. Agora, a decisão de quem é contratado e quem vai ser demitido, quem vai ser o treinador e como o time vai jogar, esqueçam. A não ser que ele tenha entrado no túnel do tempo em 2006... tenha saído agora em 2021 e tenha sofrido uma metamorfose. Tenha sido feito aí, no caso, uma espécie de transplante do cérebro e do coração dele. Se é o mesmo Marco Eberlin que deixou a Ponte em 2006, aí esqueçam. Então quer trazer o Luiz Fabiano para charme, para dar um H com a torcida, para fazer uma graça com a torcida, para até uma peça de marketing, acho importante, vai lá visitar um patrocinador que está querendo meter uma verba, um grande parceiro, e você bota o Luiz Fabiano na mesa, o peso é outro. Agora, no dia a dia,
não vai resolver. Nesses aspectos promocionais, sim. Mas decisão sendo o Luiz Fabiano ou sendo qualquer outro dirigente do futebol mundial, quem vai mandar no futebol é o Marcos Eberlin. A dona Carmen está perguntando, a Ponte não mudou a presidência, o que o Valio estava fazendo lá? O mesmo da catastrófica direção que gera dívidas até hoje. Mas o Valio foi nomeado diretor financeiro pelo Eberlin, né, Lupe? Isso. Ou não? Sim, foi, né? Sim, você está correto. O Valio é o diretor financeiro da gestão do Marco Antônio Eberlin, que começa no dia 1º de janeiro de 2022. Mas ambos já estão trabalhando. O Eberlin tem 30 dias, a partir do dia que ele foi eleito, para nomear os dirigentes, os diretores. Mas um já foi antecipado, que foi o do Gustavo Valio, que é o diretor financeiro. Júlio Nascimento, uma coisa você pode ter certeza, assim que o Grêmio foi confirmado na Série B, ele vai fazer uma limpa dos melhores jogadores da Série B. Não sei se o Paulo está querendo fazer aqui alguma referência a alguns jogadores da Ponte. O Grêmio sondou recentemente o Ivan, mas claro que tem jogadores que a Ponte vai precisar segurar, né? O Ivan, o Moisés, são jogadores valorizados aí nos últimos anos. O Grêmio vai ter que montar um time para disputar a Série B. Talvez o ouvinte esteja dizendo o seguinte: olha, o poderio financeiro do Grêmio é gigante. Então, se o Grêmio for montar um time para disputar a Série B, vai pensar em todos os clubes que se destacaram na Série B, jogadores que se destacaram. Marco Júnior fez um grande campeonato. Quando o Gilson Kleina efetivou ele como meio-campista, e ele fez um jogo melhor do que o outro, né? Teve uma trajetória realmente muito positiva. Então não tem como concorrer. Se o Grêmio quiser, ele vem, leva o jogador, não tem como concorrer. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 18h40. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros, Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Conseguiu uma produção muito interessante. E qualidade só tem ela, Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Chegou a Connors, o novo aplicativo de mobilidade urbana da cidade de Campinas e região. Você que usa transporte por aplicativo já passou pelas seguintes situações. Você chama o aplicativo de viagem e se depara com valores absurdos, variação de taxa e ainda não se sente seguro. Chega! Com a Connors você fica no controle de seus gastos e com motoristas bem avaliados. Com a Connors você tem economia e segurança. Connors, o seu melhor caminho. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. E Atacado,
Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Tomara que você possa se apaixonar no ano novo. Estando apaixonado, verá o mundo com olhos de amor. Não perca as oportunidades que vão aparecer em 2022. Quando você deixa a oportunidade passar, outro vai agarrá-la. Não se importe com rancores e amarguras. A felicidade está em outra direção. Melhor seguir o caminho da alegria e dos sorrisos. Use palavras boas no dia a dia. Palavras positivas são a semente que vão dar bons frutos. Todos querem chegar ao topo da montanha, achando que a felicidade mora lá, mas não é verdade. É só você perceber que a felicidade está durante a subida. Feliz 2022, com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Sempre os melhores preços. Azeite Terrano extra virgem 500 ml, 19,69. Molho de tomate Fugini 300 gramas, 98 centavos. Margarina Doriana 500 gramas, 4,89. Água sanitária IP 2 litros, 4,39. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. São 18 horas e 46 minutos em Campinas. Quero mandar um grande abraço aqui pro João Paulo. João Paulo, o interminável. Ponta esquerda, João Paulo, vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 1986, campeonato que terminou em 87 contra a equipe do São Paulo. Ele que sofreu pênalti, mais pênalti da história do futebol brasileiro, e o José de Assis Aragão, que depois passou a ser chamado pelos torcedores do Guarani de Aragato, não deu o pênalti e o Guarani perdeu o título em 86 para o tricolor do Morumbi. O João Paulo está nos ouvindo, um grande abraço, muito obrigado. E ele está comunicando, pedindo aqui para fazer a divulgação que domingo próximo, domingo agora, dia 5 de dezembro, no estádio Brinco de Ouro vai ter o Jogo das Estrelas. Jogo Master. Jogo das Estrelas. Ele vai jogar
Ele, o João Paulo, o Valdeir, o Catatá, o Martinez, Pitarelli, o Zenon, Marco Antônio Boiadeiro, vários outros ídolos do Guarani estarão presentes no Estádio Brinco de Ouro. Se você tem aí alguma dúvida com relação ao evento, ligue no telefone 99639 1940. 99639 1940 é o telefone do João Paulo para o Jogo das Estrelas, 5 de dezembro, 9h30 da manhã, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Muitos estarão confirmados, como é o caso do Fabinho. Fabinho, grande ídolo, também estará presente neste jogo, o Jogo das Estrelas. Repito, 5 de dezembro, domingo, 9h30 da manhã, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Compareça, 1 quilo de alimento não perecível para assistir a este jogo, o Jogo das Estrelas, tá bom? E olha, eu tenho um recado para você que está construindo ou reformando. Quero indicar para você o cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. E pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Não é parceria que se fala? Então chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Vamos lá com a participação dos ouvintes. A primeira mensagem vai para o ar. Boa noite, Batista. Tudo bem? Fernando Gramari, quer dizer, boa tarde ou boa noite, né? Estamos já na entrada da noite. Comparar Bruno Sávio e... Opa! Comparar Bruno Sávio com alguém, Gramari. Vamos lá, de novo. Cristiano Ronaldo. Pelé e Coutinho. Não ouvi Pelé e Coutinho, mas eu tô só colocando isso. Careca e Maradona é exagero. No máximo, sabe, eles poderiam ser comparados, mas mesmo assim sendo inferior ao Washington e Assis. Não, para. Desculpa, Batista, respeito sua opinião, mas colocá-los no mesmo patamar é exagero. Abraço. Um abraço, Gramari. A comunicação é um negócio interessante, né? Em nenhum momento eu falei que eu estava comparando. Eu estava falando de duplas de atacantes. Eu, em nenhum momento da minha fala, eu disse que existia uma comparação, que eu estava comparando. Se eu fizer isso em qualquer ponto da minha vida, eu estou completamente louco. Pode me internar, pô. Saio do microfone e vou direto pro hospício. Jamais eu teria esse disparate de fazer uma comparação nesse nível. Então, entenda, vou repetir uma vez mais aquilo que disse aqui, né? Então eu sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que entendem por linhas tortas. Então eu falei de Bruno Sávio e Regis, ponto. Bruno Sávio e Regis que marcaram 67% dos gols do Guarani. E eu disse, ao longo da história, o futebol teve grandes duplas. Então eu falei de Bruno Sávio e Regis, ponto, acabou. Falei que existe uma dupla no Guarani que marcou 67% dos gols. E disse mais, que o Guarani já teve uma dupla excepcional, que eu assisti, transmiti jogos, Amoroso e Luizão. Ponto. Amoroso e Luizão, Guarani.
terminou. Aí eu disse, o futebol teve grandes duplas. Citei todas as duplas, citei o futebol mundial e citei as duplas do futebol brasileiro. Não existe ponto de comparação. Jamais fiz essa comparação. Então, olha, não misture bife de caçar rolinha com rifle de caçar rolinha. É parecido, mas é um negócio completamente diferente. Então não foi isso que eu disse, eu não fiz comparação, eu jamais farei essa comparação. A menos que esteja espumando pelo canto da boca, olhos vitrificados e rasgando notas de 100 uma atrás da outra. Aí sim, eu estarei completamente louco. Então não fiz essa comparação, Gramária. Falando em jogador histórico, que o Batista citou agora há pouco o Pelé, o Coutinho, Cristiano Ronaldo chegou a 801 gols em competições oficiais, hein? 801 gols. O Washington vitaminado, como diria o outro, chega à marca de 801 gols. O Manchester está vencendo o Arsenal por 3-2 e ele bate esse recorde inacreditável, né? Impressionante o que é uma máquina de fazer gols, o CR7, o robozão. Mais participações? Ô Júlio, vai jogar lá o Carlão do Guarani, vai jogar o Jefferson Paulino também, que jogou com ele, estava no Blues, que tá vindo pro Santo André também. Boa, bom lembrado, né? O bonde do Carpini no Santo André, ó, intervalo, hein? 6h54. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos, portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. O ano novo vai ser memorável. A vida quer muito nos agradar, só está esperando uma atitude. Uma das melhores companheiras da felicidade é a alegria. Ela vem acompanhada de muitos sorrisos e até gargalhadas. Quando essa energia entra no nosso corpo, traz muita paz e leveza, expulsando qualquer pensamento negativo, levando a tristeza para bem longe. Tente permanecer o máximo possível
saudável, direcionando sempre seus pensamentos para o lado positivo da vida. Tenha como meta principal sempre buscar tudo que te faz feliz. No ano novo, não deixe a sua alegria fugir. Feliz 2022 com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra. O melhor pastel. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. Já tem transmissão do jogo do São Paulo, hein? É decisão pro Grêmio. Será que teremos Grêmio Ponte, Grêmio Guarani 2022 na Bezona? Vamos aguardar. Pegar um destaque final aqui de Valdemir Gomes, Tigrão, dentro do Bandeirantes Esportiva. O seu destaque final nessa quinta-feira. Olha, Julião, para dizer que a expectativa nesse momento de entre safra já para nós aqui de Campinas, não para o futebol como um todo, né, que ainda estamos definindo rebaixados e campeão e participantes de Libertadores, etc. na Série A, mas para nós aqui já é entre safra, de que a minha expectativa é muito grande, de que tenhamos de ambos os lados, apesar das dificuldades financeiras, especialmente da Ponte, de que tenhamos nos próximos dias boas notícias para os torcedores do Guarani e da Ponte, para que tenhamos, né, quem sabe, um final de ano um pouco mais tranquilo para as duas torcidas e com uma expectativa um pouco mais positiva. Esse é o meu destaque, de que tenhamos dias melhores e mais alegrias do que tristezas e preocupações para as duas grandes e apaixonadas torcidas campineiras. Boa noite, Júlio. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Carlos Batista, o seu destaque final no Bandeirantes Esportiva. Só agradecer a todos que participaram. Muito obrigado pela sua participação, concordando ou discordando, dando opiniões e também fazendo perguntas. Legal demais ter a sua participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Júlio. Vem aí concentração, depois São Paulo e Grêmio, decisão na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente para o time gaúcho. Agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Gil Kleber. Os craques do jogo, a torcida, o esquema.